Olá, meu nome é Mari Nagal, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre como eu analiso as minhas ações. Eu vou falar sobre quais indicadores olhar, como analisar uma empresa, como saber se é o momento certo para comprar. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Vira e mexe, sempre aparece uma pessoa perguntando sobre isso, porque é uma dúvida em comum, Como analisar um ativo, como analisar uma ação, como saber se a empresa está cara, se ela é rentável, se ela está crescendo. E são informações que você tem que saber e você tem que conseguir analisar para saber se vale ou não ter aquela empresa na sua carteira. E surgiu a ideia de fazer esse vídeo, que obviamente não é um texto escrito em pedra, Vocês vão pegar o que eu falar aqui e vão obviamente adaptar para a realidade de vocês, mas a ideia é eu falar como eu analiso os meus ativos, Quais ferramentas eu utilizo, quais indicadores eu considero, qual é o processo que eu tenho na hora de olhar uma empresa. E a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita: não fiquem com essa ideia de que olhar gráfico, olhar o preço da ação numa tela, que isso é olhar a companhia, isso é analisar a empresa, porque não é. São coisas diferentes. Eu conheço muita gente que compra o papel, compra a ação, compra o ativo simplesmente pela especulação, esperando que ele suba 10, 100, 1000 vezes. Compra ação para ser torcedor, não tem nenhum motivo por trás, mas o cara faz uma análise técnica, ele olha o gráfico, ele olha o preço e ele acha que isso é fundamento suficiente para justificar como o ativo vai se comportar pelo próximo X tempo. Na minha opinião, na forma que eu invisto, isso não é uma análise suficiente para justificar a compra ou não de um ativo. Eu olho a ação, eu olho o investimento como um relacionamento de longo prazo. Eu já falei isso aqui antes. Eu quero ter ativos que eu sei que vão me gerar valor no longo prazo, que eu posso colocar no bolso, eu posso colocar na carteira e que eu não vou me preocupar. Para eu conseguir fazer essa análise, simplesmente como o preço da ação está se comportando não é suficiente. Você tem que ter vergonha na cara e pelo menos abrir o site de relações com investidores da empresa, Olhar as informações que estão lá, as informações que são públicas, ter um mínimo de conhecimento setorial, se cadastrar no mailing das empresas, ver os comunicados que as empresas enviam, fazer uma análise fundamentalista daquele ativo. E aí vamos lá, como eu faço as minhas análises, como eu estudo as minhas empresas? A grande verdade é que eu sigo um roteirinho muito similar aos vídeos que eu faço aqui no YouTube. Eu começo olhando o setor, os riscos setoriais, as características setoriais, regulação, se aquele setor é cíclico ou não é, quais são as variáveis que aquele setor acaba sendo afetado. Depois eu olho para a companhia, histórico, gestão, governança, estratégia, cultura da empresa e depois de tudo isso eu olho os resultados, eu olho a informação financeira, olho se realmente o que está no número bate com o discurso da empresa. Se o discurso da empresa não é simplesmente uma mera propaganda e se o que ela fala, o discurso dela é visível realmente no que ela entrega. Eu sei que parece básico, o arroz com feijão aqui, mas é o necessário para você entender qual é o contexto por trás dessa informação. Tem muita gente que olha o gráfico, olha o preço da ação e acha que somente porque o preço caiu, necessariamente a empresa ficou mais barata. Não é verdade, você tem que olhar isso com relação ao resultado, tem que olhar um múltiplo. Às vezes o preço cai, já trouxe vários exemplos assim no canal inclusive, mas de fato a empresa ficou mais cara. Por quê? Porque o resultado dela despencou. E enfim, só para trazer um norte para vocês, trazer uma direção. Quando eu falo para entender o setor, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vocês têm que entender os riscos que aquele setor tem. Se ele é um setor mais cíclico ou não, se ele depende mais de variáveis macroeconômicas ou não. Por exemplo, empresa de commodity, ela vai depender muito mais das condições de mercado, ela vai ser extremamente cíclica e muito menos da eficiência que ela tem. A verdade é essa. Mesma coisa, varejo. Varejo vai depender muito das condições macroeconômicas, de juros, de inflação. Tem gente, por exemplo, que não investe em varejo no Brasil por causa desses riscos. Porque os juros e a inflação que a gente tem aqui historicamente faz com que as varejistas nacionais quebrem, a verdade é essa. Mas essa mesma pessoa pode investir em varejo lá fora, pode investir na Amazon, por exemplo. Outra coisa muito importante de entender aqui no Brasil: regulação. Qual é o custo regulatório que aquela empresa tem? Tem setores que têm custo regulatório muito alto, que a regulação é muito complexa. Isso se traduz em mais custo para a empresa, é negativo nesse sentido, mas ao mesmo tempo, às vezes, a regulação é algo tão absurdo que pode também configurar em barreira à entrada. É um setor que talvez não tenha tantos novos concorrentes, porque a própria regulação impede isso. O custo regulatório dificulta a entrada de novos players. E outra coisa muito importante, entender a concentração. É um setor fragmentado? É um setor que tende a monopólio? Tudo isso é muito importante para a gente entender como a empresa vai se comportar. Depois de entender o setor e antes de olhar o resultado, a gente tem que entender quem é a companhia. E a companhia ela vai muito mais do financeiro. Importante entender isso.
né? Quando a gente fala da empresa, a gente tem que entender qual é a gestão daquele negócio. Quem é o head por trás da empresa? Quem são as pessoas que no fim do dia vão trabalhar por você, né? Você está colocando o seu dinheiro num negócio e não é você que vai tocar esse negócio. Entender quem são essas pessoas, né? Como a governança dessa empresa é estruturada, quais são as políticas que essa companhia tem, é muito importante. Enfim, eu sei que às vezes é difícil colocar a mão no fogo, né? Falar com absoluta certeza que aquela empresa é uma empresa confiável, mas a gente sabe, por exemplo, quando não é, com absoluta certeza. Agora, por exemplo, Petrobras, a gente está vendo a nova CEO fazendo uma limpa nos gestores, colocando justamente pessoas menos técnicas e pessoas mais amigas, né, mais alinhadas politicamente. E isso, para mim, é um claro exemplo de uma governança ferida. Além disso, olhar a estratégia da companhia, né? Ok, a gente tem o histórico, a gente tem resultado, mas para onde a companhia está olhando? Quais são os investimentos que ela está fazendo? Tudo isso é importante para a gente realmente entender a empresa. E, por fim, depois de entender setor, depois de entender a empresa, a gente olha para o número, né? A gente olha para o resultado. Entendendo esse contexto, entendendo o que de fato esse número realmente significa, se ele está condizente com o discurso da companhia ou não. É o quê? Quando a gente fala de resultado, a gente está falando de algo que já aconteceu. Quando a gente fala de precificar uma companhia, a gente fala sobre a expectativa do que vai acontecer. Mas mesmo assim, quando a gente olha o resultado histórico, quando a gente olha a tendência passada, pensando em todo esse contexto, né, entendendo a estratégia da companhia, entendendo os objetivos, entendendo o investimento, a gente, junto com os indicadores que essa empresa tem, a gente consegue desenhar o que provavelmente essa empresa vai se parecer no futuro. E é nessa parte que eu vou focar aqui hoje. Eu vou falar desses indicadores, que indicadores eu olho, exatamente o que significa um indicador de rentabilidade, um indicador de crescimento, um indicador de endividamento, o que é indicador de eficiência, o que é indicador de preço e como que isso importa na hora de você olhar um ativo, olhar uma ação e ver se vai ou não comprar uma empresa. E aí vamos lá, começando pelos indicadores de rentabilidade. Eu vou falar de dois hoje, vou falar do ROI e do ROIC. Eles são indicadores muito bons para mostrar quanto retorno a empresa consegue dar considerando os recursos investidos. Então, por exemplo, no caso do ROI, a gente vai estar falando sobre o quanto retorno a empresa consegue gerar, considerando quanto foi investido pelos acionistas. Então, a gente vai estar falando da relação do lucro líquido, considerando o patrimônio líquido. Quanto maior esse indicador, melhor. Então, por exemplo, um ROI de 20%. A gente está falando que a cada R$100 que os acionistas investem, essa empresa consegue retornar em R$20 de lucro líquido. Já no ROI, que a gente vai estar falando sobre o retorno gerado, considerando o total de dinheiro investido. Então, a gente vai estar falando do lucro operacional menos impostos sobre a dívida total mais patrimônio líquido. Então, enfim, dois indicadores de rentabilidade que eu coloquei aqui para vocês conhecerem, né? Existem outros, mas coloquei esses dois para vocês já terem uma ideia. Como eu falei, são indicadores de rentabilidade, então eles mostram o retorno que a empresa consegue dar sobre o que foi investido. Quanto maior, melhor. Eu, como investidor, em tese, eu vou querer investir numa empresa que seja rentável, que consiga me dar um retorno sobre o que eu coloco lá. Nossa, Mariana, mas eu já vi isso aqui negativo. O que isso significa? Esses indicadores ficam negativos quando a empresa não consegue dar lucro. Quando a empresa está no prejuízo. Resumidamente é isso. Se isso acontecer continuamente, se a empresa ficar queimando caixa, se ela ficar dando prejuízo, em algum momento vai dar ruim. Mas mesmo assim, é importante comentar que existem investidores que investem em empresas que têm ROI e ROIC negativo. Porque no fim do dia, como eu falei, esses indicadores mostram o resultado presente da empresa. O que o investidor ele olha? Ele pensa, nesse momento de fato a empresa não está sendo rentável, não está dando lucro, mas ela está crescendo absurdamente e talvez em algum momento ela passe a dar. Então são investidores que acabam comprando um risco maior, compram companhias que ainda não são rentáveis, compram ações que acabam sendo negociadas a múltiplos maiores, olhando para esse crescimento e esperando que em algum momento se inverta. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Nubank. Teve muita gente que comprou o banco quando ele não dava lucro, quando ele não era rentável. Agora já está dando. E aí, vamos lá. Como que a gente consegue olhar essa questão do crescimento? Como eu consigo ver se uma empresa está crescendo muito ou não? A gente também tem indicador para isso. Então, a gente vai olhar a taxa de crescimento anual daquela empresa, seja da receita, do lucro, do EBITDA, por aí vai. A gente consegue, então, olhar a velocidade que aquela empresa está crescendo. Se ela está crescendo e está sendo rentável, está dando lucro, ótimo, fica todo mundo feliz. Mas, por exemplo, existem empresas que são rentáveis e que não crescem tanto. Isso já é preocupante dependendo do setor, porque se a gente olha para os pares, tudo que eu estou falando aqui a gente tem que olhar para os pares, a gente tem que fazer essa comparação.
Se os pares estão crescendo, então no relativo a minha empresa está ficando cada vez mais prejudicada, né? Mesmo ela sendo uma empresa lucrativa, porque no fim do dia ela está perdendo market share, ela está perdendo mercado, ela está perdendo espaço. Isso vai prejudicar a forma que o mercado ele olha para esse ativo, né? Porque como eu falei, o ativo ele é a precificação do que o mercado espera que vai acontecer com a empresa, né? Precificação de resultado futuro trazido a valor presente. Se o mercado acha que aquela empresa ela vai perder espaço no futuro, então essa empresa ela vai passar a ser negociada a múltiplos cada vez menores, né? Um PL menor. E aí vem outra coisa que eu queria falar aqui, que é o conceito de payout. O payout ele é o percentual do lucro líquido da empresa que acaba sendo repassado em dividendos. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa ela lucrou R$100 e ela pagou 60 em dividendos. Então, ela tem um payout de 60%. Quando que tem um payout alto é bom? É quando uma empresa não tem mais o que fazer com esse lucro. Se a gente está falando de um setor extremamente consolidado, que está definido em muitas poucas empresas, um setor que é praticamente um monopólio. Um caso, por exemplo, bem similar ao que a gente vê no setor elétrico. Nesse caso, a gente vai querer empresas que paguem bons dividendos. Agora, se eu estou falando de uma empresa que está num mercado que ainda é um mercado em expansão, um mercado extremamente fragmentado, é uma empresa que ela precisa do dinheiro que ela gera para reinvestir na própria companhia e continuar crescendo. Isso aqui, no fim do dia, significa que a minha empresa talvez ela cresça menos, né? Quanto maior o payout, menos o lucro que a minha empresa ela vai ter para destinar em crescimento. Então, assim, só dando algumas ferramentas para vocês entenderem que tudo é relativo, né? A gente tem que olhar, a gente tem que entender para ver o que se aplica em cada caso. Por exemplo, falando de crescimento. Ok, a minha empresa cresceu, mas em que condições? Ela acabou se alavancando absurdamente para isso acontecer? Ela pegou uma dívida que ela não consegue arcar? Qual virou o nível de endividamento dessa empresa depois do novo plano estratégico que ela traçou, por exemplo? E aí um indicador de endividamento que é muito usado, assim, você vai ver em praticamente todos os releases de resultados, né? Toda a divulgação de resultados de todas as empresas, você vai ver isso aqui. Que é a dívida líquida, que seria a dívida total da companhia, menos o caixa e o equivalente de caixa, sobre o EBITDA. O que é o EBITDA? É, resumidamente, o lucro que a companhia tem antes da gente considerar os juros, os impostos, a depreciação e a amortização. Então, essa comparação, a gente está basicamente vendo a capacidade que a companhia tem de pagar essa dívida aqui. Quanto maior esse multiplicador, pior. Mais difícil vai ser para a companhia gerar dinheiro suficiente para conseguir pagar o que ela deve. Mas, de novo, a gente tem que pegar essa informação, né, esse indicador financeiro, e colocar no contexto da minha empresa. Por exemplo, o setor elétrico. Eu vejo muita gente criticando o setor elétrico, falando não, que as companhias do setor elétrico são extremamente alavancadas. É óbvio que elas são. Esse é o setor que não vai quebrar nunca, que tem uma previsibilidade de caixa e de receita muito grande, que consegue pegar essa dívida a um custo muito baixo comparado com o resto do mercado. Eles têm condições de ficarem alavancados sem problema. Agora, por exemplo, uma varejista. Não. Uma varejista, isso aqui é um indicador extremamente sensível, porque a gente está falando de empresas que são extremamente afetadas por juros e inflação. Então, você acompanhar isso aqui é de extrema importância, né? Acompanhar a capacidade que a empresa tem de se pagar. Varejista no Brasil, de fato, quebra, então a gente tem que olhar isso com atenção. E outro indicador muito importante que conversa também com isso aqui são os indicadores de eficiência. Por que eles são tão importantes? Porque, resumidamente, eles vão mostrar quanto da receita da companhia virou lucro. Então, por exemplo, margem bruta. A gente está falando do lucro bruto da companhia sobre a receita líquida. Margem operacional. Lucro operacional sobre a receita líquida. Margem líquida. Lucro líquido sobre a receita líquida. Margem EBITDA. EBITDA sobre a receita líquida. Quanto maior, melhor, porque mostra que a minha companhia é mais eficiente. Eu mostro que da receita que ela recebe, ela tem uma alta capacidade de transformar isso em lucro líquido, lucro bruto, que seja. No caso do varejo, por exemplo, que eu acabei de falar com relação ao alto endividamento do setor, a dificuldade, inclusive, de endividamento que o setor tem. No caso das varejistas, elas também são empresas que têm margens muito pequenas. Por quê? Porque elas não têm diferencial de produto. Elas não conseguem ter diferencial de preço muito grande entre as concorrentes. Então, isso acaba espremendo as margens dentro do setor. Tudo isso entendido, né? Empresa analisada, você conseguiu analisar o resultado. Quando eu sei se é a hora certa de comprar ou não? Como eu falei, você olhar simplesmente como o preço se movimenta na tela não é o suficiente. Às vezes o preço cai, mas ele cai acompanhando o resultado da companhia, e quando você vai analisar um múltiplo, quando você vai analisar o indicador, no final essa empresa está até mais cara do que ela estava antes. Para a gente conseguir, então, analisar se vale a pena ou não
comprar aquela empresa, né, se comparado com o histórico, ela está mais cara, se ela está mais barata, a gente tem que olhar para os indicadores de preço. E aqui eu trouxe 2 exemplos. O primeiro é o PL, eu já falei dele várias vezes aqui no canal. Né, ele mostra a relação do preço da ação sobre o lucro da companhia. Resumidamente, ele mostra o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro atual que a empresa está tendo. E aí, de novo, entra a questão da relatividade. Existem empresas que vai ter isso aqui extremamente puxado. Que o lucro vai ser muito pequeno e o mercado está pagando um preço muito alto nas ações. Às vezes a empresa, inclusive, está tendo prejuízo. Por quê? Porque o mercado não acredita que esse lucro vai ser constante. Ele está precificando, né? Ele está acreditando que aquela empresa vai ter um crescimento absurdo e que isso em algum momento vai se refletir no valor da companhia. E o outro indicador que eu coloquei aqui é o preço sobre o valor patrimonial. Ele mostra a relação do preço da ação da companhia com relação ao valor patrimonial que aquela empresa tem. O que isso significa? O valor patrimonial, ele vai mostrar o patrimônio líquido da empresa pelo número de ações. Então, quando eu falo de preço sobre o valor patrimonial, eu mostro quanto que o mercado está disposto a pagar por essa relação aqui. Se meu preço sobre o valor patrimonial é menor do que 1, então significa que o mercado está pagando menos pela ação em bolsa do que valeria para criar essa empresa do zero. Às vezes significa um desconto absurdo, às vezes significa que aquela empresa está cheia de dívida e prestes a falir. Então, de novo, a gente tem que pegar essa informação aqui e colocar num contexto. Acho que o vídeo foi esse, no sentido de mostrar os indicadores. Queria terminar com uma mensagem com relação a contextualizar as informações. Além da questão de contextualizar considerando característica de setor, momento de setor, considerando estratégia da empresa, investimento, tudo isso, é muito importante pegar esses indicadores que eu mostrei aqui para vocês e comparar. Comparar com o histórico da própria empresa, comparar com os pares de mercado, porque às vezes você olha para a empresa sozinha e você acha que encontrou ouro, e quando você olha para os pares de mercado, você vê que não. Que, na verdade, no comparativo, ela pode estar saindo perdendo. O vídeo foi esse. O objetivo, como eu falei, era mostrar essas ferramentas para ajudar vocês nas suas análises, para vocês conseguirem avaliar as empresas. Eu sei que no começo sempre pode ter um estranhamento. A gente fica aqui colocando um monte de letrinha e fica meio aleatório. Mas com o tempo, com a prática, olhando os conteúdos, lendo os releases, lendo os materiais das próprias companhias, vocês vão se acostumar. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, comenta o que você achou, dá um like se você gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.